como a gente começou a fazer live pra caramba, eu não tinha nada de digital, assim, eu era super, meu Instagram hoje é legalzinho, mas naquela época era nada, eu comecei a fazer live, e eu comecei a atrair clientes, outros clientes que falavam, cara, eu preciso de uma luz, me dá esse plano de contingência aí, quer dizer, olha como é que é interessante isso, botar o cliente no centro do processo, né, isso é bem legal. Muito bem, estamos de volta aqui, direto dos nossos estúdios da Club, com mais um Conversas Inspiradoras, co-branded com HJ Conference, direto de Concórdia, gigante Concórdia, que hoje tem 5.000 pessoas reunidas aqui para falar de negócios, falar de marketing, de carreira e também uma série de expositores. E o Conversas Inspiradoras, vocês que já estão acompanhando, sabem que é aquele sofazinho, aquele 5 minutos de cafezinho, e isso é bom para você, né? Aquele cafezinho de bate-papo dos bastidores que está acontecendo. Eu fiz quase uma bobagem aqui, que eu quase derrubei o microfone, mas vamos nessa. E você que está em casa sabe que a dinâmica do Conversas Inspiradoras ela é muito fluida. Então, eu vou começar à minha direita perguntando para a dama se ela quer começar ou se ela vai passar a rodada para o meu parceiro da ponta. Quem que vai começar a falar? Porque aqui vocês que se apresentam. Quem que você vai se apresentar? Não, você ou ele? Não, posso começar, sem problema. Então, tá bom. Quem que é a dama que está à minha direita? Meu nome é Carolina Augusta, eu estou como CEO da Boomit, que é hoje a maior empresa de mentorias da América Latina e formação de líderes. A gente tem um processo também de formação de líderes. Estou super feliz com o convite de estar aqui. Além de estar como CEO, eu sou investidora anjo, né? Vi que você também já fez alguns investimentos e faço parte de alguns conselhos também de empresas. Maravilha. E você? Legal, vamos lá. Meu nome é Houston. Você falou duas coisas que eu gosto, né? Você falou mais um podcast e falou café. E Juntou os dois? Juntou os dois, virou mais um café. Eu sou diretor da rede de franquias Mais Um Café, fundador. É uma franquia linda que cresceu há pouco tempo e está conquistando o Brasil inteiro. Vamos falar de franquia e de café comigo mesmo. Muito bem. E o que a gente pode... 3 anos, né? A Boomit está com quanto tempo? 5. 5 anos. E quanto tempo você tem? Você é fundadora da Boomit, não? Eu sou fundadora da Boomit e estou como CEO. Legal. Eu digo estou porque, mesmo sendo fundadora, a gente tem que criar um negócio... Não, e tem que ser um negócio que pare de pé sem a gente, né? Pois então esse é o objetivo. Acho que dá certo quando a gente já não é mais necessário, isso. né? Inútil, né? Tem que ser então inútil. Funcionou, agora tá rodando de pé. Me contem uma coisa. Como é ser empreendedor no Brasil em 2022 e não vale reclamar? Brincadeira. Vamos lá. O que é ser empreendedor no Brasil hoje? Olha, eu... Posso? Claro. Aqui, não, vai ter que estar solto aqui. Chega atravessando já. Tá falando. O meu modelo, né, de negócio, o nosso modelo, ele foi um negócio, é um modelo que durante a pandemia eu quase, né, apertei o botão do térreo, desci lá, sentei, quase chorei no meio fio. Em posição fetal. Em posição fetal. Por quê? Porque é um modelo em que se você não está posicionado, né, para B2B, né, então a gente trabalha com empresas, ou você faz a empresa ganhar dinheiro, ou você faz ela economizar, né? Pois é. E aí a gente, rapidamente, em 24 horas, criamos um modelo de plano de contingência na pandemia, a gente conseguiu ali reverter vários churns, então a gente só começou a ter churn depois de 3 meses de pandemia, mas muito controlado. Eu vou apertar uma tecla SAP aqui que nem todo mundo... O churn... Churn é cancelamento, é um pessoal. cancelamento. Obrigada. Imagina. Não, mas isso é importantíssimo. E aí, enfim, só porque você falou do 2022, e na verdade a gente agora carrega 2 anos aí, né, de pandemia, e a gente está agora sentindo talvez resultados, assim, quer dizer, a economia voltou, mas a gente começa a ver empresas quebrando, eu estou no universo de startups, a gente começa a ver vários layoffs, já ia falar em inglês aqui. Pode ser layoff, eu acho que até é legal. Vários layoffs acontecendo, quer dizer, que essa dispensa, né, de colaboradores. Você vê grandes gigantes aí muito capitalizados demitindo pessoas, e eu acho que ano que vem vai ser o ano da falência de muitas empresas. Não estou falando aqui... Não é profeta do fim do mundo, mas é entender como é que é a dinâmica, que os recursos estão escassos, né?
E aí, quando você fala, poxa, o que que representa 2022? Para mim foi um ano de consolidação, né? Então a gente continuou crescendo na pandemia, mas com muito custo, muito suor. Quer dizer, era noites mal dormidas e tal. Como é que eu vejo 2022? Um ano de muito aprendizado. Eu acho que quando vem uma crise, você tem grandes aprendizados. Eu acho que o grande aprendizado que eu posso deixar como startup, e aí eu acho que talvez você possa acrescentar outras questões do seu modelo, né? É que se a gente não tivesse caixa, teria sido muito difícil. Pois é. Como eu vim de uma cultura de startup, ninguém preza a caixa, ninguém preza Nós viemos num ponto break-even. de velocidade. Velocidade, Que- crescimento e queima caixa, Não, queima caixa. e o caixa é o combustível de alavancagem. Isso nem sempre trazia uma situação. Ninguém falava em capex. Não, faz o negócio acontecer que tem que ir rápido. Ele dá Essa por corrida segurança. louca trouxe instabilidade, os grandes layoffs, Sim. que são essas demissões em Em massa, massa. possivelmente aconteceram, porque assim, precisou sanear custos e tomar decisões que nem sempre são favoráveis Exato. ou E como eu vim de uma formação corporativa, eu trabalhei durante muitos anos na Ambev, quando eu entendi que eu tinha uma startup, por ser um modelo inovador, por usar tecnologia, eu ouvia muito essa história, unicórnio, unicórnio, você tem que ser um unicórnio, você tem que captar dinheiro e queimar esse dinheiro o mais rápido possível. A gente teve algumas rodadas, a gente tem fundo e tal, que investiu na gente, mas eu nunca acreditei nisso. Para mim, empresa boa é empresa que gera lucro, é empresa geração que de tem caixa saudável. caixa saudável. E foi isso que fez a gente segurar, né? A gente teve momentos que a gente saiu do break-even, depois, né, quer dizer, do ponto de equilíbrio, depois a gente voltava e depois começamos a voltar a lucrar. E isso para mim é tranquilidade para dormir. Então, você falar 2022 para mim foi um ano de geração de caixa, foi muito importante equilíbrio das contas, dos custos e fazer os investimentos certos. Acho que 2022 trouxe isso. Talvez para muitos empreendedores e para mim uma consciência de custo, né? A nossa equipe toda é muito drivada em custo, uma cultura de custo que é importante. Eu acho que essa perder a maturação. qualidade. Nós vivemos um momento de maturidade orçamentária. Orçamentária. Por um momento ele era secundário e não prioritário e nunca foi tão importante quanto esses últimos tempos ter uma solvência ou então ter uma capacidade de Sim. suportar debaixo d'água, vamos dizer assim. Exato. Você falou de empreender no Brasil. Acho que são duas situações, né? Empreender no Brasil e ano 2022. Perfeito. Acho Ou que os dois juntos. eu acho que Nível 2 de dificuldade. Empreender no Brasil eu acho incrível, acho fantástico. Assim, eu vejo sempre como o oceano azul, a régua é baixa, você tem a possibilidade de trazer situações de fora do país para cá, você já Sim. vê a realidade antecipada lá. Então, se você ficar atento ao que está acontecendo fora do Brasil, você antecipa a realidade aqui no Brasil. Então, por si só, o país eu acho incrível para você construir uma ideia, você expandir e fazer tudo mais. 2022, não só 2022, mas como 2020, né, que foi o início da pandemia para cá, para mim foram dois momentos. Né? Eu vivi um abaixo, como você falou, né, de uma outra franqueadora que eu tenho também. Então, abaixo ali, mas a construção é da que eu tenho hoje. Legal. Então, permitiu o quê? Permitiu a gente ver um cenário do zero, uma construção do zero. Então, trazer cenários novos. A gente envolveu tecnologia no café, a gente envolveu tecnologia na franquia, a gente envolveu muito desenvolvimento empresarial. Como eu falei, a régua é baixa. Então, quando a gente entrou com o pé na porta, fazendo reestruturação do empresário, que tem muito a ver, né? Imagina, meu café é a franquia. O seu é parte de mentoria. Mas a franquia, ela é mentoria. Total. Sem dúvida. É, Eu acho que o grande sim. lance da franquia é isso, você ter um modelo que você possa se apoiar, diminuindo a matriz de Replicou o risco, sucesso, né? porque é um modelo recomendado, cartilhado, que Tem uma você... marca. O risco é menor Exato. nesse aspecto. Eu E- posso. Claro. Não, terminei, não. Eu ia só complementar uma coisa que você falou, algo que eu achei brilhante. Você falou assim, nossa, o Brasil é um país de oportunidade. E eu vejo muitas pessoas reclamando, principalmente porque a gente domingo agora tem as eleições, eu não vou levantar esse ponto, Não, mas a gente olha muito para o Brasil como. Eu vejo muito brasileiro falando assim, não, porque eu vou para a Europa, vou para os Estados Unidos. Eu passei 40 dias agora na Europa, né? E eu falei, cara, eu vou olhar para esse mercado para trazer e pensar em oportunidades. Teve um país que eu vi oportunidade, que foi na Holanda. Todos os outros, sinceramente, 1000 vezes empreender no Brasil. apertado. Mercado apertado, Sim. o trabalhador europeu
tem algumas questões muito delicadas, inclusive de performance. No verão, por exemplo, na Espanha, 3 da tarde acabou. A Todo mundo siesta. vai pra praia. Esquece. Não, mas no verão, além de tudo, 3 da tarde, a galera vai pra casa. E vai mesmo, institucionalizado. Não, Se você não fizer isso, acabou. E a questão do lifestyle, né? E o lifestyle. E aí, não tô dizendo que eu acho que todo mundo tem que trabalhar e se matar de maneira nenhuma, tá? Eu acho que a gente tem que trazer condições muito importantes para o nosso trabalhador, para as pessoas que trabalham com a gente. Mas uma coisa que eu vejo, aqui você consegue... o mercado é muito grande, são Só 210 pelo território. milhões de pessoas. Só o Pelo tamanho do país. território, pelo número de pessoas, né? Ainda assim, a gente vê as pessoas, eu tô indo... A Europa é legal, sabe para quê? Se você quiser ter uma vida estável, né? Porque os salários, eles têm um teto menor do que o Brasil. Essa é a Exatamente. verdade. Você, na baseline, né, na base, todo mundo ganha melhor, né? Ou seja, você tem educação, segurança e tal, Sim. mas O teto é baixo também, porque você não... 4 mil euros na Espanha, você tá... Se você Bem, Ó, bem. você vive super bem. E isso não é uma realidade do Brasil. Claro que eu gostaria que o brasileiro tivesse uma condição de vida muito melhor do que tem, mas em termos para empresários, né, para quem quer ganhar dinheiro, eu vejo com dificuldade tu- alguns países. Sabe o que eu gosto do Brasil quando a gente fala de empreendedorismo? É o nível de conhecimento. A gente já faz tanta coisa com um nível de conhecimento da grande maioria muito reduzido. Então, quando você pega uma base de teus clientes, dos teus parceiros, do teu ciclo de relacionamento empresarial, você desenvolve um pouquinho, você cria alguns mecanismos, alguns sistemas de aprendizagem diferentes, mínimos que sejam, já geram muita repercussão. Cara, você fala em atendimento. E se você fizer um bom atendimento dentro do teu varejo, na linha Nossa. Como final, você falou, como a Faz regra é toda a baixa, diferença. qualquer Com- nível de e- serviço um pouco acima, você consegue se destacar, ter um diferencial Sim. competitivo e gerar resultado. e Exato. quem tá olhando para isso tá crescendo, entendeu? Claro. Exato. Então, quando eu falo, você tá começando, não vale reclamar, eu falei, jamais dá para reclamar, porque o que a gente conseguiu construir nesse momento de crise, de pandemia, de situações, de fica em casa e tudo mais, tava tudo atrelado a seguir, trazer um pouquinho de informação, trazer um pouquinho de conhecimento a mais e mostrar que aquele mínimo que você faz, cara, gera muito resultado. Não, e não ter uma visão também do próprio umbigo, né? A gente tem que olhar para o nosso mercado, para os nossos clientes. Quando veio a pandemia, como eu falei, né? A gente tem um método que tem um diagnóstico inicial e esse empresário, ele tem um plano de mentorias em várias áreas de negócio. É uma jornada, né? Então, se a gente ficasse preso nisso, imagina, durante a pandemia. Não, cara, você tem que fazer o seu plano aí. Ia ter um cancelamento gigantesco. Não, que até que a porque gente estava fez? desconexo com a realidade. A Totalmente. mentoria é emprestar repertório para tomada de O que a decisão. gente fez? Em 24 horas montamos um modelo de crise, né? Então, Um modelo cenário de guerra precisa de uma cenário sala. de guerra, Claro. war room. E aí a gente mudou o método, foram 24 horas, reunimos, né, os principais mentores que a gente tem, né? A gente tem 2 tipos de mentores, o especialista de performance, né, que o performance ele fica ligado ali ao CEO, mais no nível Sim. estratégico, e a gente tem os especialistas das áreas, marketing, vendas, finanças. Então a gente reuniu e a gente desdobrou esse plano, né, esse plano de contingência, né? Que é exatamente uma árvore de decisão. Mas aí virou uma oportunidade, porque Super. provavelmente naquele momento. Porque a posição do C-Level é aquele negócio assim: estourou a bomba, todo mundo olha para cima. E aí? O que nós vamos fazer? E a posição solitária, o que mais precisa é de porto seguro, Total. de um conselheiro, Advisor, um mentor. alguém. E se você tem a informação e o repertório certo para o momento de crise, você é rei e rainha. Exato. E eu acho que isso foi uma oportunidade de crescimento para vocês também. Exato. Eu primeiro tive a vontade de descer e ficar, né? Pensei, Deitar, sentar, estação chorar. Mas depois eu pensei, peraí. Opa. Mas qual é o nosso papel? Não é ajudar? Não é contribuir para esse empresário? Né? E aí eu me lembro desse dia, tem um mentor nosso, um querido, que eu tava falando assim, cara, eu prefiro morrer como os violinistas lá do Titanic, tocando, eu prefiro morrer Até o assim. final. Até o final a gente vai fazer aquilo que a gente precisa. se Propôs predestinou, se propôs a fazer. E aí foi legal. E aí, assim, foi ótimo que depois, como a gente começou a fazer live pra caramba, eu não tinha nada de digital, assim, eu era super, meu Instagram hoje é legalzinho, mas naquela época era nada. Eu comecei a fazer live, e eu comecei a atrair clientes. Outros clientes que falavam, cara, eu preciso de uma luz, me dá esse plano de contingência aí. Quer dizer, olha como é que é interessante isso. Botar o cliente no centro do processo, né? Isso é bem legal. E outra coisa que eu ia perguntar para vocês, a gente está falando bastante das startups, né?
E a escala sempre foi um ponto atraente, sexy, foxy da startup, né? Vamos dar velocidade, vamos escalar a tecnologia da curva no exponencial, etc e tal. E essa velocidade nos últimos tempos, eu estou com 2 casos importantes que a gente está falando de franquias. Você está falando de quantas lojas? 540. 540 lojas em 3 anos. Então, imagina a multiplicidade em 3 anos, que é muita. E modelo de startup, às vezes, que ele cresce dentro de si mesmo. E muitas empresas, buscando a escala, estão começando a pensar em franquear. E, na verdade, o modelo de franquia é um modelo bem complexo, Bem né? complexo. Ele tem uma agenda de... Uma agenda não, mas ele tem um órgão regulador, você tem uma série de coisas para fazer e é complicado. O que você... Eu queria saber, primeiro de você, o que você entende desse todo mundo? Opa, você cresceu, hein? Também quero, vou franquear. E aí, Não, Leleô, vamos junto ou é mais difícil do que parece? Não, o franquear, eu sou apaixonado por franquia, eu vivo de franquia há 12 anos, né? Então eu acredito demais no modelo de negócio, na estratégia que permite. E a minha estratégia sempre foi diferente do que a grande maioria, porque a minha estratégia é o seguinte, eu não tenho loja própria para validar, construir. Então eu formato um plano de negócio muito bem feito para poder vender ele para um franqueado e executar com o que eu vou ensinar ele. E eu ensino ele com base nas estratégias desenvolvidas. Então, assim, franquear eu acho incrível, eu acho que tem muito negócio franqueável, né? Muita possibilidade. Só que é o que você falou, tem muita gente que erra, que acredita que franquear é replicar o que você fez a vida inteira. Então, vamos dizer que eu sou dono de uma pastelaria. Eu trabalho com pastel há 20 anos. E eu acho que virar franquia é fazer o que eu faço há 20 anos. E é diferente. Porque fazer franquia é entregar know-how, é criar uma empresa de educação. Tu tem que montar uma nova empresa para expandir, mas você tem que ensinar essa pessoa a fazer em 6 meses o que você está fazendo, Não, aprendendo há e 20 ensinar anos. muita coisa, que é desafiador. ensinar o ofício, ensinar a gestão, ensinar a A resiliência. construção. Porque os mercados mudam, né? Você tem que. Como é que eu aprendo a mapear o mercado, entender que a concorrência, não é fácil. Então você tem que ter uma baita amplitude de educação para formar esse cara o tempo todo. E outra coisa, né? A franquia, se ela não expande, ela não se sustenta. Exatamente. Então não Se a dá- rede não não dá tá Falou bem. tudo. Não, se a rede não tá bem, você tá frito. Tá Porque frito. assim, você começa uma mobilização de contra, o cara não aguenta, a gestão de crise o tempo Não, todo. O tempo todo. E não só gestão de crise, de cultura também. Porque você tem crises diferentes por causa da cultura diferente, do território diferente, Brasil é continental. A franquia que eu tenho em Rondônia é completamente diferente do interior do E Rio Grande você do Sul. nega franqueador, porque assim, basta ter o dinheiro, vai lá e compra, você. Não, tem Porque às vezes negar. tem que falar assim, você já percebe, olha, Você sabe quer qual- comprar, mas olha. Você sabe qual que é onde eu mais nego? É justamente aquele cara que é muito preparado na teoria, na cabeça dele. Aquele que diz o seguinte, eu já tenho vários negócios, eu tenho muito dinheiro, Fica tranquilo, eu sei de tudo. eu já sei, já administro muita coisa. Olha. E esse é onde eu mais tenho vetado a venda de franquias. Porque é justamente aquela pessoa que não está disposta a aprender sobre o conceito do negócio. E aí é a tua marca, né? E vala aí ele comum. entra ali. Ele acredita que entra na vala comum. Então tem que fazer sim, tem que vetar, tem que entender qual que é o tipo de cultura da tua empresa de gerar crescimento. Faz parte. Outro perfil que eu vejo muito em franquia que geralmente dá errado, pelo menos assim, né? Do que eu entendo um pouco, é aquela, sei lá, alguém que pega e compra. Não, eu tô comprando. Eu queria comprar 5 franquias. Esse Um pro é onde meu dá errado. primo, um pra minha mãe, que tem. Meu Deus, terceirizou sei pra lá um, quantos anos. Pra minha mulher, pro meu filho, pra não sei E quem. tem muito. E como se aquilo ali fosse ser uma galinha dos ovos de ouro, que fosse dar um sustento, como se. Não, peraí, é um empreendedor que vai ter responsabilidade, que vai ter folha de pagamento. É que muito vai... trampo. Não é um Né? negócio assim. Olha, eu vou colocar. Eu tô Loucura. fazendo uma poupança pra você, é um seguro de vida pra isso. você. Não é. Não é melhor pegar esse dinheiro, deixar rendendo, aproveitando os juros, né? Porque e o franqueador, ele, além de ter esse trabalho de trazer para dentro da empresa empreendedores que vão fazer sentido para a marca, ele tem que construir uma empresa que vai entregar esse crescimento, porque tem que crescer. Tem que crescer saudável. Para você ter uma ideia, eu preciso abrir uma loja a cada 30 horas. Então, eu tenho que ter uma estrutura de Uma abertura. capacidade produtiva de entregar ele Não não só abre. de vender, mas de Mas de entregar. entregar. Eu tenho que entregar uma loja a cada 30 horas. Meu Deus. Então, só hoje a gente inaugurou 6 lojas. Então, a estrutura de franquear é muito sexy, né? Falar de, eu vou virar um franqueador, minha marca vai estar no Brasil inteiro, vai crescer, vai expandir. Mas só tem que lembrar o seguinte, o que você fez no teu negócio até hoje serviu para você, a partir de agora, começar a tua franqueadora do zero. Você vai ter que criar uma estrutura de crescimento, uma estrutura de empresa, de educação, de seleção De educação, isso é muito importante. educação. Eu vejo muita gente reclamando
do suporte, né? Por exemplo, a gente muitas vezes vem pessoas que têm franquia, e aí a gente fala assim, peraí, mas você não tem suporte? E a pessoa fala, não, eu tenho ali o checklist, né? Que fazem, tem um suporte ali, né? Uma pessoa que eu posso ligar quando dá um pepino, mas e gestão de pessoas? Porque em alguns casos tem altíssima rotatividade. Turnover é... Financeiro, né? Algumas coisas de gestão, né? Obviamente tem um book, né? Tem processo e tal, mas tem muitas coisas que fogem, né? Um pouco que o empresário precisa saber, que tem franqueadoras que dão total suporte, acho que tem algumas que são muito legais, eu tenho certeza que a sua, pela expansão, me parece ser exatamente desse tipo, mas tem muitas franqueadoras que eu vejo assim, gente, o empreendedor não sabe o que fazer, mesmo assim. Né? É que ele, muitas das vezes ele tá preocupado em mostrar tudo que ele fez e fala assim, me copia. Porque eu tô dando certo há 20 anos. Então me copia. Então eles acreditam que é só isso. E não é. Imagina, se fosse desse jeito, Não, a gente é não. copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, nós estamos... Tava ótimo. E o teu caso? Vamos lá, eu sou um empresário, eu sou um executivo, tô com a grana aqui, eu quero um mentor, porque, cara, é importante ter mentores na vida. E aí, chega lá, faz o diagnóstico, compra. Então, o diagnóstico ele é exatamente isso, né? São, né, feito em 3 etapas. Uma primeira conversa, a gente entende os principais desafios da empresa. Depois a gente traz um mentor especialista que pega ali o Pareto, sabe aquela dor que tira o sono do Sei. empresário? Que geralmente, hoje em dia, assim, tá muito conectado à gestão de pessoas, tá? Liderança, formação de time. Isso é o Processo que tá, sucessório. processo sucessório. Isso está muito linkado, assim, eu diria que, assim, top 3, tá? Top 3 de problemas que a gente vê tá na ordem do planejamento, que geralmente falha porque não tem um time bom, que consegue executar o planejamento, e, obviamente, vendas. Mas quando a gente vai entender vendas, está muito relacionado ao quê? Time. Não é só o processo, né? É o time que está por trás que muitas vezes não performa. Então, e aí a gente conecta a um mentor especialista ali que vai aprofundar mais e vai tentar entender se tem outras questões, e no final ele sai com um diagnóstico e um plano, né, que a gente chama de plano de crescimento. Esse plano de crescimento ele pode se transformar ali no plano de mentorias, né? Então ele tem lá a jornada, em quantos meses mais ou menos ele vai fazer, né? Que parte do time é mais pro estratégico, então puxa, aqui a gente vai olhar o estratégico, aqui a gente vai olhar o tático. A maioria das mentorias elas ficam só no estratégico. Então taca ali mentoria no CEO e ele fica assim, uau, que incrível, só que quando ele desce pro tático, ele não executa. Então a mentoria da Boomit, ela vai do nível estratégico até o operacional. A gente já teve casos de mentor nosso de marketing e vendas chegar com o time lá, né, falar com, né, o gerente, ajudar a montar o plano de marketing e ir até o nível assim, abre o CRM aí, o que está acontecendo, vamos olhar a jornada e a gente vai nesse nível de detalhe, né? E eu só te perguntei se o cara tem um dinheiro, porque assim, a gente... Então, e aí no final da jornada, a gente dá uma resposta, tanto que a nossa última reunião chama-se Resposta do Processo Seletivo Boomit. Por quê? Porque a gente a gente vai entregar o diagnóstico para todo mundo que fizer o processo, que isso é algo que a gente faz culturalmente já. É a metodologia. É a metodologia nossa, porque Sim. a gente só consegue dizer se ele está apto ou não se passa por essas 3 reuniões, mas a gente já teve vários casos de entender que a pessoa não está pronta para mentoria. Por quê? Mentoria não é para todo mundo. Por que eu digo isso? Treinamento tem o seu momento. Você quer equalizar o conhecimento. Consultoria também é um tipo de conhecimento importante, mas geralmente você quer algo pronto ali na tua mão. Mentoria é um processo de legado dentro da sua empresa. Alguém que tem experiência está transferindo conhecimento para alguém da tua equipe e isso fica lá. Só que para isso tem que estar disposto. É uma troca, né? Então, por isso que a gente avalia muito mais, às vezes, o comportamental desse empresário do que necessariamente a necessidade dele. Se não fosse assim, você não teria o 97 de NPS. Exato. Porque, assim, ninguém estaria satisfeito com o investimento Exato. da qual tivesse dificuldade de aplicação. E, às vezes, a dificuldade de aplicação está no comportamento e na mentalidade do mentorado. E pegando o seu ponto que você falou, poxa, se eu sou um empreendedor e eu só quero fazer a mentoria, também pode. A gente já teve casos de, por exemplo, fazer mentoria para relação entre sócios, que é uma dos piores, assim, ou você teve ou terá problema de sociedade, então, da gente tentar ajudar nesse processo dessa relação societária. Perfeito. E tem empreendedores que querem
construir um outro modelo de negócio, então precisam se organizar para isso. Ele já tem uma outra empresa, e aí ele quer construir um outro modelo de negócio, e ele só quer fazer mentoria. E tem o caso do empresário, que é, assim, que tem consciência que é controlador, que não consegue relaxar, não consegue tirar férias. Então, a gente ajuda também no comportamento A dele. primeira mentoria que eu fiz, eu lembro até hoje que eu fui sozinho, fui lá no Rio de Janeiro, Ah, e eu cheguei sozinho, somos em 4 sócios. Ele falou assim, mas cadê teus sócios? Eu falei, não, meus sócios não acreditaram na mentoria, a primeira mentoria que eles iam fazer, que aliás que a nossa empresa ia fazer. Eu falei assim, então eu tô fazendo eu por conta. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou aceitar você hoje, mas você só volta no próximo encontro se eles estiverem juntos. Porque de duas uma, ou você vai evoluir demais e a sociedade vai acabar, porque eles não vão te acompanhar, ou pior ainda, Vai ter você um não vai conseguir desalinhamento de aplicar. agenda. Você não vai conseguir aplicar nada, a sua mentoria vai ser perdida. Você vai chegar lá, você vai ter que tentar convencer todo mundo o que está acontecendo aqui, e eles não vão entender, não vai aplicar. Então, ou de nada vai servir, ou a tua sociedade vai acabar, porque você vai levar... Ó, pergunta para elas, nosso processo, não é, meninas? Se a gente tem a pergunta lá, né, no processo de qualificação. Você tem sócio? Tenho. Então tem que trazer para reunião. Se não trouxer na primeira, na segunda o mentor, ele só avança se tiver os outros sócios. Alinhado, então tem que trazer, não tem Se como. você não tiver capacidade de convencimento aos seus sócios daqui, que aquilo é fundamental à organização, não há o entendimento que aquilo é importante. Não, e depois que eu trouxe o sócio para o segundo encontro, a gente nunca mais parou de fazer mentoria nenhum dos 4. Né? Então, claro, cada etapa da empresa um tipo de mentoria, uma fase, um tipo de desenvolvimento. Sem Mas dúvida. aquele momento foi crucial e o mentor foi muito sábio quando ele trouxe isso. Ele falou, não entra no próximo encontro se não tiver o todo mundo. Porque senão não vai funcionar. E aquilo ali despertou um desejo por fazer desenvolvimento e mentoria de todos nós, que foi incrível. Né? Em alguns casos, sabe o que a gente faz? Além dos sócios, se a gente, na primeira reunião, entende que tem áreas muito críticas, quem quer ter o líder de vendas? Quem quer ter líder de marketing? Bater um papo com Traz. ele. Claro. Traz para reunião. Lógico. E é um momento assim. E tem coisas muito surpreendentes, porque quando chega o gestor ou alguma pessoa que está num papel especialista, você descobre que a patologia da organização não está no topo. Desculpa, não sai no topo, mas sim do lado de baixo. Existem entendimentos que não sobem a agenda do C-Level. Então, esse conhecimento é fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E, assim, essa conversa ela é sempre muito gostosa e agradável. E a gente tem mais... vai acabando do que tempo, né? Que a gente vai fazendo. E eu queria dizer a vocês que, em primeiro lugar, que eu estou lisonjeado de ter à minha frente 2 representantes de organizações vencedoras, inovadoras em seu mercado e mais do que isso, que ajuda o mundo a ser melhor. A mentoria, assim como a docência, como a paternidade e maternidade, se preocupa com o sucesso, centralidade no cliente, né? O sucesso do cliente é o segredo do negócio, e quem trabalha com franquia certamente só é uma matriz bem-sucedida se a rede é bem-sucedida. Então, que bom ter pessoas que pensam na jornada vencedora de seus pares, de seus clientes. Mas eu queria que vocês deixassem aqui um contato para o pessoal, como é que o pessoal acessa a Boomit, como é que o pessoal acessa Mais Um Café. Certamente podem pintar oportunidades e interesses para que vocês possam gerar novos negócios. Contem então como o pessoal alcança vocês. Legal, Luiz, primeiro obrigado pelo teu convite, fantástico estar nesse evento. Acabei de sair do palco, foi incrível a energia. Então é sempre bom bater papo sobre empreendedorismo, sobre negócio e desenvolvimento de pessoas. Obrigado por isso. Pessoal, mais um ponto café no Instagram. Mais um numeral. Mais um, né? Ou escrito mais um numeral ponto café, Tá né? bom. Então, mais um ponto café vocês encontram no Instagram, ali tem várias informações, o conceito do negócio que é bem diferenciado e é um prazer poder receber e tirar dúvida de cada um de vocês. Maravilha. E você? Bom, obrigada, Luiz, pelo convite. Adorei as perguntas, de verdade. Um papo muito legal e verdadeiro. É raro, né? Hoje em dia. Bom, para quem quiser se conectar comigo, né? Vou falar meu Instagram rapidinho, @CarolinaAugusta_, tá? Carolina com C. Carolina com C, importante. Augusta, tem muita gente que fala Augusto, não, Augusta_. E aí, amanhã eu vou estar ali no palco principal, às 10 da manhã, vou falar sobre liderança, formação de liderança e os impactos que isso tem na performance da empresa, né? A maioria das empresas deixa para olhar
cultura, formação de líder, quando já está com 400 colaboradores, aí é muito Ai, meu mais Deus, aí custoso. para corrigir é um problema sério. Não, e é a maioria, né? Essa aqui é a Pois verdade. A realidade, né? Sem É a fugir da realidade, é. Então, vou estar lá falando sobre isso com a palestra Empreendedor Checkmate, amanhã às 10 no palco principal. Então, quem tiver aí, enfim, vou esperar vocês lá, vai ser bem legal. E a gente tem uma ação muito bacana que a gente combinou, né, com a Lê, com a Aline aqui do evento hoje, que é fazer um programa intensivo de mentorias gratuitas, que tem essa jornada que eu mencionei, que é o diagnóstico, mais um aprofundamento, e sai com um plano de crescimento no final. E aí é só acessar mentorias.vc, porque o nome Boomit, ele é difícil, então a gente fez... Mentorias.vc, bem prático e bem fácil. Bem fácil, né? Esse uma vez eu estava na CBN, né? E aí, fazendo uma entrevista, e aí foi quando eu pensei, nossa, o nome Boomit é bem legal, né? Do ponto de vista de marca e tal, porque é Boom It, né? De explosão, isso, aqui, essa coisa da ignição. E aí, mas eu falei, nossa, mas para rádio e podcast não é bom. Eu vou ter que dar uma desenhada para chegar lá. Eu tenho que facilitar, né? Mas então, para quem quiser fazer parte desse programa... então acesse mentorias.vc, e para quem quiser acessar o site da Boomit, conhecer um pouco mais, não consegue comprar pelo site, vai ter que se inscrever no diagnóstico e passar por essa jornada. Mas essa é a beleza da história, a preocupação, sim, não é um check-out rápido, não é um fast buck. Não é. Né? Então... E aí, assim, é Boomit, né? Então vou soletrar B de bola, O, M de mamãe, IT.com.br. Maravilha, eu queria Obrigada. agradecer imensamente. Papos inteligentes, papos que enriquecem, são conversas inspiradoras do sofá. A gente teve mais um cafezinho aqui junto com a gente. Espero que a gente possa se encontrar novamente nessa jornada, ou em São Paulo, ou no Rio, e que a gente possa ajudar mais uma vez. Eu moro em São Paulo, tá, gente? Eu sou carioca. Ah, então pronto. Eu tô em Curitiba. Então, quando você for a São Paulo, nos visite. É um prazer. E a gente vai fazer parte 2 dessa conversa, sempre ajudando a sociedade brasileira a ser melhor através da educação, do relacionamento, tá bom? Perfeito, obrigado. Logo mais voltamos com conversas inspiradoras direto de Concórdia, essa cidade gigante. Valeu, pessoal.